O Grêmio age rápido nos bastidores e tenta trazer reforços por meio da justiça para a partida do próximo domingo, realizada no Estádio Beira-Rio, que define o Campeonato Gaúcho de 2025. A artimanha da cúpula tricolor é fazer com que a viagem para Belo Horizonte anule a possibilidade do julgamento de Gustavo Quinteiros e companhia. Enquanto isso, a súmula de Ramon Abate Abel deixa muito claro que os jogadores colorados foram agredidos por bobinas e também um rojão oriundos da arquibancada. O bastidor do Clássico Grenal, ocorrido no último final de semana, está fervendo e infelizmente não é dentro de campo, até porque lá a gente meteu um chocolate nos caras. Vamos falar sobre muitas coisas que tá rolando, principalmente nos gabinetes do TJD. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Internacional, Campeonato Gaúcho, a decisão finalíssima no próximo domingo, tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal ao longo de toda a semana. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação para receber os conteúdos novos e não te esquece que o like e o compartilhamento ajudam pra caramba o meu trabalho. KTO.bet.br é a tua casa de apostas no Brasil, totalmente reformulada, segura, regulamentada junto ao governo federal. A KTO, ela tem as melhores odds, o melhor sistema e uma baita oportunidade para tu te divertir e também botar uns pila no bolso, beleza? Entra lá, conhece KTO pelo link que está na descrição ou então no comentário fixado e bora se divertir. Cada jogo é único em kto.bet.br e lembra sempre, um ambiente para maiores de 18 anos e brinca com responsabilidade. Pois então, vamos lá. O Grêmio está tentando uma manobra nos bastidores agora junto ao TJD porque haveria, e eu estou botando agora no condicional, porque eu estou gravando esse vídeo no finalzinho da tarde desta segunda-feira, e ao menos está marcado para amanhã, terça-feira, 17 horas, o julgamento de D'Alessandro, de José Olavo Bisol, de Alberto Guerra, de Alexandre Rossato, de Guto Peixoto, de Gustavo Quinteiros, de Gemerson, por conta das diversas denúncias que aconteceram agora nos últimos dias, né? Os dirigentes, por conta de falas em coletiva e até mesmo algumas delas colocando, né, a honra de árbitros em xeque, talvez. A questão do Gustavo Quinteiros e a invasão de campo, mais ainda a agressão no Enio e também a possibilidade, né, dele ter o impedimento, na verdade, né, de ele ter sido o cara da coletiva. Ele, a partir do momento que foi expulso, ele não poderia dar coletiva. Tem, enfim, o Gemerson também, que pode pegar mais jogos a partir do vermelho que recebeu. Enfim, no jogo contra o Juventude, claro. Enfim, tem muita coisa rolando no TJD, tá? E eu tô botando na condicional por quê? O Grêmio protocolou um pedido de adiamento do julgamento, tá, dos seus denunciados agora no Campeonato Gaúcho, porque eles alegam que amanhã à tarde, às 17 horas, vai haver o deslocamento do grupo para Minas Gerais, onde o Grêmio enfrenta pela Copa do Brasil, na quarta-feira de noite, 19h30, o Atlético. Acontece que daí, a partir disso, né, deles estarem em deslocamento, não teria como fazer o julgamento, eles não poderiam estar presentes. E aí, o Grêmio, então, a partir desse ingresso, pede que não haja esse julgamento, que depois aí se veja como é que vai ser realizado não apenas o julgamento, mas a possibilidade de pena, de cumprimento, de cestas básicas e tudo mais. É engraçado, né? Porque eu fui dar uma olhada num jornal da capital e o jornal disse assim, esse adiamento também beneficiaria o Inter.
Mas é que o Inter não quer adiar. O Inter, em nenhum momento, o Inter pensou em adiar. Então não vai beneficiar ninguém. Porque, na verdade, vai prejudicar o Inter, né? Que os advogados do Inter já estão com a defesa direitinho, o Bisol vai ali dizer que não feriu a honra de ninguém, da Alessandro muito menos, não pode nem colocar o Bisol e o D'Alessandro no mesmo artigo que o Guerra, que incitou violência, pedindo para a torcida subir a serra, dizendo que ia coagindo as pessoas, dizendo que ia atrás do CPF, o Guto Peixoto colocando o campeonato em suspeição, dizendo que o Grêmio foi assaltado, o Alexandre Rossato, que ficou esperando o árbitro na porta lá da cabine do VAR no jogo contra o Juventude, naquele que houve toda aquela polêmica do chute, né? No Monsalve, dentro da área de ataque gremista. Enfim, não pode nem colocar os dois no mesmo pote, né? Os gremistas fizeram algo extremamente grave. O Bisol e o D'Alessandro concederam entrevistas. Ponto. Tá? Então aí é o seguinte, os dirigentes, eles acreditam que como o pedido foi encaminhado para o relator do processo, até o final dessa segunda deve haver uma resposta. E teoricamente o pleno trabalha até às 19. Mas enfim, tá? Isso é muito doido, né, cara? Porque se o Quinteiros for punido, e ele foi denunciado fortemente, tá? No artigo 258 e 254, que eles prevêem 4 a 12 jogos de suspensão, ou seja, o mínimo, se ele for punido, o mínimo é 4 jogos, ou seja, a tendência é que ele esteja fora do jogo do final de semana. Então, essa manobra do Grêmio é para colocar o Gustavo Quinteiros no jogo. Ou seja, se o TJD permitir isso, se a promotoria for lá e aceitar o pedido do Grêmio, não só está beneficiando o time gremista, mas é um tapa na cara das pessoas como um todo, do torcedor, do Inter, dos dirigentes de todo o Campeonato Gaúcho, porque é um absurdo que lá na semana passada, quando se sabia que haveria o julgamento na terça-feira e que já haveria a viagem, o Grêmio não tenha feito isso. É muito claro que eles sentiram a derrota de 2-0 na Arena, porque o Gustavo Quinteiros não estava na beira do gramado, o Desápado tomou uma roda para o Roger, um nó tático espetacular, e a partir daí, se já perdeu lá, a tendência dentro da casa do Inter, dentro do Beira-Rio, é também tomar mais um rodeão. Mostra que os caras estão extremamente com medo nesse sentido. Tem a súmula, tá? E isso aqui também é bem grave pro lado do Grêmio. Porque, olha só, para não dizer que a gente está sendo clubista e parcial aqui e tal, a súmula do Ramon Abate Abel, do Grenal, agora 445, também fala do Inter, né? Mas que cara, nem dá pra comparar também, tá? Vamos falar a verdade. Quando deu o gol em um determinado momento, o Ramon Abate-Abel disse o seguinte: em determinado momento, aos 22 minutos do primeiro tempo, após o gol da equipe do Inter, na torcida adversária foi aceso um sinalizador. Obviamente, o sinalizador foi apagado a partir do momento que o alto-falante do estádio pediu, né, para não fazer isso, que é proibido e tal. A polícia foi lá, pegou o cara, levou para a delegacia, né? Isso aí tá tudo resolvido. A grande questão está em cima até destas imagens que eu tô colocando para vocês aqui. Porque olha só, o documento cita também que a torcida geral do Grêmio, após um dos gols, arremessou bobinas de papel em direção ao campo. Cumpro informar que após o segundo gol da equipe do Inter, foi arremessado também uma bomba em direção ao assistente 2. E não era em direção ao assistente, né? Vamos falar sério. A bomba era para acertar nos jogadores. Né? Vocês viram aí que a água, por exemplo, uma garrafa d'água acertou as costas do jogador do Inter. Vinda também da torcida do Grêmio. E aí ele continua, né? Porque ao final do primeiro tempo, enquanto os jogadores do Inter realizavam atividades de aquecimento, o atacante Rafael Borré foi atingido por um objeto lançado de torcedores do Grêmio. E aí, tanto que o Borré estava com
uma espécie de não é um band-aid, né? Mas uma atadura no olho, porque assim ele acertou na cabeça dele o lugarzinho, o lugar é um objeto de plástico em que é enrolado o papel da bobina quando tu joga, né? Para ficar com ele na mão, a bobina sai e ele fica. Então o Borré recebeu o Ricardo Duarte, que é o fotógrafo do Inter, também recebeu essa bobina, pegou numa parte do corpo, enfim. Tá? Eu conversei com ele ao final do jogo e ele disse, cara, isso aí estamos acostumados já, né? Porque a gente está sempre na beira do gramado e os torcedores jogam coisa direto. Ainda mais para quem disputa a Libertadores, para quem já cobriu diversos jogos fora aí, não só aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil e América do Sul como um todo, tá? Isso pode acontecer, claro, né? Porque aí o Grêmio também pode ser denunciado. A partir dessa denúncia pode haver um julgamento, mas aí lá na frente talvez o Grêmio perder o mando de campo, porque da mesma forma que o Inter perdeu no ano passado, né? Quando houve a invasão de campo daquele cara com a criança, inclusive do colo, o arremesso também, se eu não me engano, do celular que pegou. Eu acho que foi no Lucas Silva também, deu uma punição. Tem várias questões, né, de coação à violência nesse sentido. Então, é bem provável que o Grêmio tenha dificuldades agora também no ano que vem. Claro, né? Isso tudo a partir da denúncia do TJD. Cara, vai ser uma semaninha bem doida, tá? Principalmente porque para mim, esse movimento no TJD mostra o quão desesperado o lado de lá tá. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que a Mais Ágil pode te ajudar em questões aqui, ó, de dinheiro. Tem o teu fundo de garantia guardadinho lá, bonitinho, e é teu. Tu pode fazer o seguinte, fala com a Mais Ágil no link que está na descrição e pede para eles como é que eles podem te ajudar para tu pegar uma parte dessa grana. É tua, então logo tu pode pegar. Daqui a pouco tu tá com um problema financeiro desde o ano passado, início desse ano, sei lá, enfim, ajeita ele e vai passar um baita 2025. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.